Nietzsche tivesse peremptoriamente e longamente demonstrado que não há motivo algum para se procurar uma causa qualquer fora do médium. A que conclusão chegamos, por conseguinte, no fim deste capítulo? Parece-me que após haver reconhecido todas as regras metodológicas indicadas pelo Sr. Atman em seu livro O Espiritismo e recapituladas nos 7 parágrafos de seu epílogo, depois de haver, por assim dizer, passado grande parte dos fenômenos mediúnicos através dos 7 crivos que representam os graus da escala metodológica, ficam sempre ainda grãos volumosos que não passaram. Esses grãos, eu os reuni no presente capítulo, eles constituem, parece-me, uma série de fatos tais, que é permitido, apoiando-se neles, falar nos limites além dos quais todas essas explicações se detêm, impotentes, e coagem-nos a recorrer a outras hipóteses. Se o Espiritismo só oferecesse fenômenos físicos e materializações sem conteúdo intelectual, logicamente teríamos que atribuí-los a um desenvolvimento especial das faculdades do organismo humano, e até o fenômeno mais difícil de classificar, a penetração da matéria, seríamos coagidos a referi-lo, em virtude desse mesmo raciocínio, ao poder mágico que nossa vontade, em estado de superexcitação excepcional, exerce sobre a matéria. Mas dando-se o caso de os fenômenos físicos do mediunismo serem inseparáveis de seus fenômenos intelectuais, e de nos obrigarem estes últimos, pela força dessa mesma lógica, a reconhecermos, para certos casos, a existência de um terceiro agente, fora do médium, é natural, lógico, procurar igualmente nesse terceiro agente a causa de certos fenômenos físicos de ordem excepcional. Existindo esse terceiro fator, é evidente que se acha fora das condições de tempo e de espaço que nos são conhecidas, que pertence a uma esfera de existência supraterrestre, podemos por conseguinte supor, sem pecar contra a lógica, que esse terceiro fator possui sobre a matéria um poder de que o homem não dispõe. Expôs a resposta que pode ser dada à pergunta feita no começo deste capítulo, no ápice da imensa pirâmide que os fatos mediúnicos de qualquer categoria apresentam, aparece um fator misterioso, que devemos procurar fora do médium. Qual é? Segundo seus atributos, devemos concluir que esse agente é um ser individual, humano. Esta conclusão nos coloca em frente de 3 alternativas. Esse ser humano pode representar, 1 graus, um ser humano que vive na Terra, 2 graus, ou um ser humano que viveu na Terra, 3 graus ou antes um ser humano extraterrestre, de uma espécie que desconhecemos. Essas 3 suposições, às quais a nossa escolha fica adstrita, preenchem todas as soluções possíveis que imaginássemos. Elas farão objeto do capítulo seguinte e último. A conclusão a que chegamos tem pelo menos essa vantagem, que nos evita de recorrer à metafísica, ao sobrenatural, ao absoluto. Permanecendo nesta conclusão, julgamos ter nos conservados mais fiéis às leis metodológicas impostas pelo Sr. Atman, do que o fez o próprio Sr. Atman, que se julgou coagido a infringi-las. Capítulo 4. A hipótese do espíritus A, animismo, ação extracorpórea do homem vivo, como que formando a transição ao espiritismo. Os fatos expostos no capítulo precedente parecem autorizar-nos a admitir para explicação de certos fenômenos mediúnicos a intervenção de um agente extramediúnico. Podem imaginar-se 3 hipóteses para definir a natureza desse agente. Deixamos de lado a terceira, que só tem valor no ponto de vista da possibilidade lógica, mas que não poderia ter cabimento aqui. Por conseguinte, só tomaremos em consideração as 2 primeiras. Examinando a primeira dessas hipóteses, não levaremos em conta fatos que podem testemunhar em favor da segunda, ensaiaremos prescindir deles, a fim de ver que conclusões seremos levados inevitavelmente a tirar de todos os fatos que precedem, observando, bem entendido, os princípios metodológicos indicados pelo Sr. Atman, isto é, não nos afastando das condições a que ele chama naturais. Não apresentaremos definição alguma da própria natureza dos fenômenos, definição alguma pressupondo uma teoria, uma doutrina ou uma explicação qualquer. Limitar-nos-emos a tirar dela conclusões gerais, que se imporiam a qualquer pesquisador de boa vontade que quisesse aceitar os fatos em questão como base de sua argumentação, como fez o Sr. Atman. O primeiro capítulo, que trata das materializações, nos forneceu todos os argumentos necessários para concluir-se que os fenômenos desse gênero não são alucinações, mas sim fatos reais, objetivos. Devemos por conseguinte admitir que o organismo do homem possui a faculdade, em certas condições, de criar à sua custa, e inconscientemente, formas plásticas, com maior ou menor semelhança com o corpo desse homem ou,
de uma maneira geral, com uma forma humana qualquer e com diversos atributos de corporeidade, e o Sr. Atman também está pronto a admiti-lo, por pouco, que o fato da materialização seja demonstrado de uma maneira indiscutível. Pag. 105. O segundo capítulo, no qual examinamos os efeitos físicos, obriga-nos a admitir, de acordo com o Sr. Atman, que o organismo humano tem a faculdade de produzir, em determinadas condições, efeitos físicos, principalmente a deslocação de corpos inertes, fora dos limites de seu corpo, isto é, sem contacto independentemente do uso natural de seus membros, efeitos que não estão submetidos à sua vontade e a seu pensamento conscientes, mas que obedecem a uma vontade e a uma razão de que ele não tem consciência. O Sr. Atman atribui essa faculdade a uma força física, nervosa, questão que deixaremos por decidir. O terceiro capítulo, que trata dos fenômenos intelectuais, conduz-nos a admitir, sempre de acordo com o Sr. Atman, que no organismo humano há uma consciência interior, que é dotada de uma vontade e de uma razão individuais, agindo independentemente da consciência exterior que conhecemos, que a ação dessa consciência interior não é adstrita aos limites de nosso corpo, que ela possui a faculdade de entrar em comunhão intelectual, passiva e ativa, com os seres humanos, quero dizer, que ela pode não somente receber, ou arrogar-se, as impressões que emanam da atividade inteligente de uma consciência estranha, quer interior, quer exterior, como ainda transmitir a essa última as suas próprias impressões, sem o auxílio dos sentidos corpóreos, transmissão de pensamentos. Ainda mais, somos coagidos a admitir que essa consciência interior é dotada da faculdade de perceber as coisas presentes e passadas, no mundo físico como no mundo intelectual, e que esse dom de percepção não é limitado pelo tempo nem pelo espaço, e não depende de qualquer das fontes conhecidas de informações, clarividência. Eu já tinha formulado essas mesmas conclusões em minha crítica ao livro do Sr. Dacier, publicada em 1884, no jornal O Rebus, por conseguinte artes da publicação da obra do Sr. Atman sobre o Espiritismo. Em resumo, o estudo dos fenômenos mediúnicos nos força a aceitar as duas verdades seguintes, fazendo abstração de qualquer hipótese espírita. 1. Existe no homem uma consciência interior, na aparência independente da consciência exterior, e que é dotada de uma vontade e de uma inteligência que lhe são próprias, assim como de uma faculdade de percepção extraordinária. Essa consciência interior não é conhecida da consciência exterior nem influenciada por ela. Não é uma simples manifestação dessa última, pois que essas duas consciências não agem sempre simultaneamente, segundo o Sr. Atman, é uma função das partes médias do cérebro, segundo a opinião de outras pessoas, é uma individualidade, um ser transcendente. Deixaremos de lado essas definições, basta-nos dizer que a atividade psíquica do homem apresenta-se como dupla, atividade consciente e atividade inconsciente, exterior e interior, e que as faculdades dessa última excedem muito as da primeira. 2. O organismo humano pode agir à distância, produzindo um efeito não somente intelectual ou físico, como ainda plástico, dependente, segundo todas as aparências, de uma função especial da consciência interior. Essa atividade extracorpórea é independente, conforme parece, da consciência exterior, pois essa última não tem conhecimento de tal atividade, não a dirige. Quanto à hipótese de uma ação extracorpórea intelectual da consciência exterior, ela pode igualmente achar sua justificação nos fenômenos mediúnicos, incidentemente, diremos, pois que, desde muito tempo, ela se apoia em fatos que não os do espiritismo, nas experiências de sonambulismo e nos fenômenos mais recentemente estudados da telepatia. Já é um progresso muito apreciável e devemos ao espiritismo. O Sr. Atman acredita poder e dever admitir esses dois fatos, na convicção de que não deixa o terreno científico e de que fica fiel a seus próprios princípios metodológicos. Conseguintemente a própria ciência, segundo tais princípios, deverá um dia reconhecer e proclamar essas grandes verdades. E a ciência prossegue já nesse caminho, pois desde agora tende a reabilitar grande número de fatos proclamados, há 100 anos, pelos magnetizadores, ocupa-se, já em atraso, do sonambulismo, da dupla consciência, da ação extracorpórea ou suprassensorial do pensamento, etc. Ainda há bem poucos anos, tudo isso era apenas, aos olhos da ciência, uma vergonhosa heresia. Agora chega a vez da clarividência, e ela bate já às portas do santuário. Para maior brevidade,
Proponho designar pela palavra animismo todos os fenômenos intelectuais e físicos que deixam supor uma atividade extracorpórea ou à distância do organismo humano, e mais especialmente todos os fenômenos mediúnicos que podem ser explicados por uma ação que o homem vivo exerce além dos limites do corpo. Quanto ao que diz respeito à palavra espiritismo, ela será aplicada somente aos fenômenos que, após exame, não podem ser explicados por nenhuma das teorias precedentes e oferecem bases sérias para a admissão da hipótese de uma comunicação com os mortos. Se as asserções contidas nessa hipótese acham sua justificação, então o termo animismo será aplicado a uma categoria especial de fenômenos, produzidos pelo princípio anímico, considerado como ser independente, razoável e organizador, enquanto está ligado ao corpo. E neste caso a palavra espiritismo compreenderá todos os fenômenos que podem ser considerados como manifestação desse mesmo princípio, porém desprendido do corpo. Por mediunismo entenderemos todos os fenômenos compreendidos no animismo e no espiritismo, independentemente de uma ou de outra dessas hipóteses. Nossa tese estabelece-se pois da maneira seguinte. Há fundamento para recorrer à hipótese espírita com o fim de explicar os fenômenos mediúnicos. Não poderão encontrar-se todos os elementos necessários para essa explicação na atividade inconsciente, intra-extracorpórea, do homem vivo. Antes de responder a esta questão, cumpre-nos examinar com cuidado particular os efeitos da ação extracorpórea do homem vivo, pois que eles representam papel muito importante na questão que nos interessa. Este assunto é tão novo para as pessoas que não se ocuparam com questões espíritas, e foi tão desprezadas pelos próprios espíritas, que eu julgo útil dar dele um resumo sucinto, classificando os fatos que a ele se referem em muitos grupos, e aí compreendendo mesmo fatos colhidos fora do domínio próprio do espiritismo. Indispensável podemos orientar-nos sem dificuldade nessa ordem de fenômenos se quisermos adquirir uma ideia clara do assunto e chegar às conclusões que se impõem logicamente como resposta à pergunta que acabamos de estabelecer. A divisão seguinte dos fenômenos do animismo, em 4 categorias, parece-me suficiente para o objetivo que me proponho. Estes 4 grupos são: 1 graus, ação extracorpórea do homem vivo, comportando efeitos psíquicos, fenômenos da telepatia, impressões transmitidas à distância. 2, ação extracorpórea do homem vivo, comportando efeitos físicos, fenômenos telecinéticos, transmissão de movimento à distância. 3 graus, ação extracorpórea do homem vivo, sob forma do aparecimento de sua imagem, fenômenos telefônicos, aparecimento de duplos. 4, ação extracorpórea do homem vivo, manifestando-se sob forma de aparecimento de sua imagem com certos atributos de corporeidade, fenômenos teleplásticos, formação de corpos materializados. Sendo o assunto que abordamos e que são muito vasto, limitar-me-ei a citar alguns exemplos referentes a cada um desses 4 grupos, e a dar algumas indicações quanto às fontes, sem deter-me nas particularidades, com receio de dar dimensões exageradas a esta obra. 1 ponto ação extracorpórea do homem vivo, comportando efeitos psíquicos, fenômenos da telepatia, transmissão de impressões à distância. Como exemplo típico das manifestações deste gênero, citarei o caso seguinte, que tenho de primeira mão de uma amiga minha, a jovem Barbie Pribitikoff. Reproduzo o seu testemunho tal qual ela o escreveu. Em 1860, eu passava o verão na aldeia de Belayakolp, perto de Moscou, que é propriedade do príncipe Chelviscoy. A sua sogra, a princesa Sofia Chelviscoy, tinha adquirido o hábito de tratar pela homeopatia os doentes dos arredores. Certo dia, levaram-lhe uma menina doente. Indecisa quanto ao remédio que lhe devia administrar, a princesa teve a ideia de pedir, por meio da mesa, um conselho ao doutor Hahnemann. Eu protestei energicamente contra a ideia de tratar um doente segundo as indicações de um ser que não se poderia identificar. Insistiu-se e, apesar de minha oposição, conseguiram instalar-me diante da mesa, com a jovem Kovalev, pupila da princesa Chelviscoy. Eu não confiava então na homeopatia e era de opinião que, nos casos graves, cumpria transportar qualquer doente à casa do médico da povoação. A despeito dessa oposição interior, pois que eu me abstinha de estendê-la até a atividade das mãos, o pé da mesa soletrou, por meio de pancadas, o nome de Hahnemann, o que me contrariou muito, e fiz votos íntimos para que ele recusasse formular um conselho. E justamente a frase ditada foi que ele não podia dar conselho. A princesa contrariou-se por sua vez, atribuiu essa recusa à minha oposição e afastou-me da mesa. Não posso dizer se quem me substituiu foi a própria princesa ou outra pessoa,
Sentei-me perto da janela, a alguns passos da mesa, e esforcei-me, por uma concentração de toda a minha vontade, em fazer reproduzir pela mesa uma frase que formulei mentalmente. Então a princesa perguntou, por que motivo Anemone não podia dar conselho? A resposta foi, em francês, porque eu me tornei um insensato em questões de medicina, desde o dia em que inventei a homeopatia. Ditei esta frase fazendo apelo a toda a minha força de vontade e concentrando o pensamento sucessivamente sobre cada uma das letras que deviam vir. Estou bem lembrada de que nenhum erro foi cometido durante a transmissão desta frase. Apenas terminado o ditado, eu senti uma violenta dor de cabeça. Aqui temos a prova positiva de que uma das formas mais frequentes das manifestações intelectuais do espiritismo, por meio da mesa, pode ser o resultado do esforço intelectual, isto é, a distância, de uma pessoa viva. O efeito produzido emana da consciência exterior, agindo livremente nas condições normais, ao passo que, como regra, as manifestações desse gênero são devidas à ação da consciência interior e não chegam ao conhecimento da consciência exterior. Citarei agora muitos casos de comunicações feitas por pessoas vivas durante o sono. Para começar, eis um fato que tenho igualmente de primeira mão, do nosso escritor bem conhecido Vsevolod Solovyov, que mudou por escrito, era no começo do ano de 1882. Eu me ocupava, nessa época, com experiências de espiritismo e de magnetismo, e, desde algum tempo, experimentava um estranho impulso que me levava a tomar um lápis com a mão esquerda e a escrever, e, invariavelmente, a escrita fazia-se muito rapidamente e com muita clareza, em sentido inverso, da direita para a esquerda, de maneira que só se podia ler e ia colocando-a diante de um espelho ou contra a luz. Certa noite em que eu me tinha demorado em uma conversação com amigos, senti de novo, às 2 horas da manhã, esse desejo irresistível de escrever. Tomei o lápis e pedi a uma pessoa de minha amizade, a senhora P., que o segurasse ao mesmo tempo. Pusemo-nos assim a escrever simultaneamente. A primeira palavra foi, Vera. A nossa pergunta, que Vera? Obtivemos por escrito o nome de família de uma jovem minha parenta, com cuja família eu tinha reatado relações recentemente, depois de uma interrupção muito prolongada. Surpreendemo-nos, e, para ficarmos bem certos de que não nos enganamos, perguntamos, realmente Vera M? Recebemos esta resposta, sim. Durmo, mas estou aqui, e vim para dizer-vos que nos veremos amanhã no passeio de verão. Então deixei o lápis e em seguida nos separamos. No dia seguinte, cerca de 1 hora, recebi a visita do poeta Makoff. Às 2 horas e meia, ele se despediu, ofereci-me para acompanhá-lo, e saímos juntos, recomeçando a conversação interrompida. Eu o seguia maquinalmente. Morava naquela ocasião na esquina das ruas Spasskaya e Znamenskaya. Ao passar pela rua Pantelemonskaya, nas proximidades da Ponte das Prisões, meu companheiro notou a hora e observou que não tinha tempo a perder e que eu seria obrigado a tomar um carro de aluguel. Separamo-nos, e entrei sem a mínima demora pelas portas do passeio de verão, ao lado da Ponte das Prisões. Nunca, durante o inverno, tinha passeado nesse parque. Convém dizer, também, que eu não pensava mais no que se tinha passado na véspera, em nossa sessão espírita. Julgade minha surpresa, quando, apenas transposto em alguns passos a grade do passeio de verão, eu me achei face a face com a jovem Vera M., que passeava com a sua dama de companhia. Ao ver-me, a jovem Vera M. perturbou-se visivelmente, tanto quanto eu mesmo, aliás, pois que a nossa sessão da véspera me voltou subitamente ao espírito. Trocamos um aperto de mão e nos deixamos sem dizer palavra. Na noite desse mesmo dia, fui visitar a sua família, e a mãe de Vera, depois das primeiras palavras de felicitações, começou a queixar-se da imaginação fantástica da filha. Contou-me que esta, ao voltar de seu giro do passeio de verão, naquele mesmo dia, havia manifestado um estado extraordinário de excitação, que tinha falado muito de seu encontro comigo, como de um milagre, que ela tinha contado ter vindo à minha casa em sonho e ter me anunciado que nos encontraríamos no passeio de verão, às 3 horas. Alguns dias depois, deu-se um fato semelhante nas mesmas condições. Na sessão, minha mão escreveu o nome de Vera, e em seguida nos foi anunciado que ela passaria por nossa casa no dia seguinte às 2 horas. Efetivamente, à hora indicada, ela se apresentava em nossa casa, com a sua mãe, para fazer-nos uma visita. Esses fatos não se renovaram mais. Casos análogos são muito abundantes na literatura espírita. Assim lemos em um artigo de Max Perty,
Sob o título de Novas Experiências no Domínio dos Fatos Místicos, a 20 de julho de 1858, uma moça, Sofia Swoboda, achava-se com a sua família à mesa, tomando um ponche, para festejar uma solenidade de família. Ela estava de humor calmo e contente, se bem que um pouco fatigada dos trabalhos do dia. Bruscamente se lembrou de não ter desempenhado a sua tarefa, a tradução de um texto francês para o alemão, e que deveria estar pronto para o dia seguinte pela manhã. Que fazer? Era muito tarde para entregar-se ao trabalho, cerca de 11 horas. Ela estava, além disso, muito fatigada. Nessa preocupação, a jovem Swoboda deixou os companheiros e isolou-se no quarto vizinho, pensando em sua incômoda distração, que ela lamentava tanto mais quanto era certo que votava estima particular à sua mestra. Mas eis que, sem aperceber-se, e até sem experimentar surpresa alguma, Sofia persuade-se achar-se em presença da senhora W, a mestra em questão, dirige-lhe a palavra, dá-lhe parte, em tom jovial, da causa de seu pesar. Subitamente a visão desaparece e Sofia, de ânimo calmo, volta à reunião e conta aos convivas o que lhe sucedeu. No dia seguinte, a senhora W chega à hora precisa e previne a Sofia, imediatamente, que está ciente de que o seu tema não está pronto, e faz a narração seguinte em presença da mãe de Sofia. Na véspera, às 10 horas da noite, ela tinha lançado mão do lápis, para comunicar-se com o finado seu marido, por meio da escrita automática, como tinha por hábito fazer, mas dessa vez, em lugar de traçar o nome desejado e esperado, o lápis tinha começado a formular palavras em alemão, em uma escrita que reconhecera ser a de Sofia. Eram termos graciosos, exprimindo descontentamento a respeito do tema que não tinha sido feito, por esquecimento. A senhora W mostrou o papel, e Sofia pôde convencer-se de que não somente a escrita era a sua, mas ainda que as expressões eram as que ela tinha empregado em sua fictícia conversação com a mestra. A jovem Sofia Swoboda atesta que a senhora W é pessoa de grande sinceridade, incapaz de proferir a menor mentira. Psychisto de Rennes, 1879, no mesmo artigo de Perty, encontramos outro exemplo de escrita mediúnica executada pelo espírito de Sofia Swoboda, em uma sessão que se realizou em Medling, enquanto ela dormia em Viena. Reproduzo essa narração em extenso. Segundo Perty, o caso seguinte é edificante, particularmente graças a um concurso de circunstâncias muito interessantes. O espírito transporta-se a um lugar distante, a um meio absolutamente estranho, e age por intervenção de um médium que ali se encontrava. Evidentemente este fato só tem valor com a condição de sua autenticidade ser garantida, como tenho todo o fundamento de admiti-lo, sob a fé dos documentos que me foram fornecidos. A 21 de maio de 1866, dia de Pentecostes, Sofia, ela morava em Viena nessa época, tinha passado toda a manhã no Prater, na exposição de agricultura, voltou para casa muito fatigada e sofrendo de dor de cabeça. Depois de ter tomado uma refeição à pressa, retirou-se para seu quarto a fim de repousar. Quando se deitou eram quase 3 horas da tarde. Antes de adormecer, sentiu-se particularmente disposta a desdobrar-se, isto é, a deixar o corpo e agir independentemente dele. As suas pálpebras entorpecidas fecharam-se, e ela se achou transportada imediatamente a um quarto que lhe era bem conhecido, pertencente a uma pessoa que ela conhecia muito bem. Viu ali essa pessoa e tentou inutilmente fazer-se ver por ela. Sofia voltou então ao seu quarto, e sentindo-se ainda com bastante força, teve a ideia de dirigir-se à casa do Sr. Strattil, sogro de seu irmão Antônio, com a intenção de fazer-lhe uma surpresa agradável. Com a rapidez do pensamento, sentindo-se com a liberdade de movimentos, transpôs o espaço, lançando apenas um olhar fugitivo sobre Viena e Wienerberg, e achou-se transportada ao belo país que circunda a cidade de Medling, e, ali, viu-se no gabinete do Sr. Strattil, defronte dele próprio, e do Sr. Gustavo B., a quem muito estimava e ao qual desejava vivamente dar uma prova palpável da atividade independente do espírito, pois que ele sempre manifestara uma atitude séptica a tal respeito. Toda entrega à impressão de sua deslocação vertiginosa, e de humor prazenteiro, Sofia sentia-se admiravelmente bem, não experimentando inquietação nem abatimento. Farei observar que sensação análoga de leveza e de bem-estar nota-se geralmente durante o sono magnético. Ela se dirigiu diretamente ao Sr. B. e lhe falou em tom ameno e alegre, quando subitamente despertou, em Viena, em consequência de um grito que retumbou no quarto vizinho ao seu, onde dormiam seus sobrinhos e sobrinhas.
Abriu os olhos, profundamente contrariada, e pouco lhe ficou da conversação que entretivera em Moedling, e que tinha sido interrompida de maneira tão brusca. Por felicidade o Sr. B tinha escrito cuidadosamente o diálogo inteiro. Essa ata, o Sr. Strattil anexou à sua coleção de comunicações espíritas. A conversação com Sofia, por conseguinte, tinha apresentado os caracteres de uma comunicação espírita, dada por um médium. O relatório seguinte faz parte da ata do Sr. Strattil. No dia seguinte, isto é, a 22 de maio, a jovem Carolina, filha do Sr. Strattil, recebeu uma carta que lhe enviava, a Viena, seu pai, que estava em Meidling. Entre as outras, essa carta continha as perguntas seguintes: como passou Sofia no dia 21 de maio? Que fez ela? Não dormiu nesse dia entre 3 e 4 horas da tarde. Se dormiu, que viu em sonho? A família de Sofia tinha certeza que ela havia estado deitada durante esse tempo, sofrendo de violenta dor de cabeça, mas ninguém tinha tido conhecimento do que ela vira em sonho. Antônio interrogou sua irmã a tal respeito, sem nada lhe dizer, entretanto, sobre a carta que tinha recebido de seu sogro. Contudo, a narração desse sonho colocava Sofia em um embaraço evidente. Sem perceber onde seu irmão queria chegar com suas perguntas, ela hesitava em dar-lhe resposta. Respondeu-lhe que se recordava apenas do incidente principal, a saber, que tinha deixado o corpo e visitado outros lugares, que não se recordava mais quais fossem. E, entretanto, Sofia recordava-se perfeitamente bem de todas as particularidades de sua primeira visita, mas lhe era desagradável divulgá-las. Quanto à sua segunda visita, ela tinha perdido a lembrança precisa, por causa de seu brusco despertar, e, apesar do desejo de dar parte dela a seu irmão, não o pôde. Em consequência das instâncias desse último, ela chegou enfim a recordar-se de que se tinha achado em companhia de 2 senhores, um velho, o outro moço, e que tinha tido com eles uma conversação animada. Recordava-se de ter experimentado uma impressão desagradável em certo momento, por ter se achado em desacordo com esses senhores. Antônio comunicou todas essas particularidades para Moedling, e, em resposta, recebeu do Sr. Strattil uma carta com um embrulho lacrado. O Sr. Strattil manifestava o desejo de que esse embrulho só fosse aberto quando a própria Sofia falasse em uma carta que devia receber do Sr. B. Guardou-se o segredo absoluto sobre essa correspondência, e ninguém conhecia as intenções do Sr. Strattil. Antônio, assim como Rosa e Carolina, estavam reduzidos a formar conjecturas sobre as missivas estranhas do Sr. Strattil. Mas o desejo desse último de guardar intacto o pacote fechado foi respeitado rigorosamente. Passaram-se alguns dias, e o embrulho lacrado ficou completamente esquecido no meio das preocupações cotidianas. A 30 de maio, Sofia recebeu pelo correio uma carta galante, acompanhada de uma fotografia do Sr. B. A carta dizia: Senhora, eis-me aqui. Reconheceis-me. Neste caso, peço-vos que me deis um lugar modesto no bordo do teto, ou na abóbada. Ficar-vos-ei muito grato não me suspendendo, se isso for possível. Será preferível lançar-me em um álbum, ou antes em vosso livro de rezas, onde poderei facilmente passar por um santo, cujo aniversário se festeja a 28 de dezembro, dia dos inocentes. Mas se não me reconhecerdes, meu retrato nenhum valor poderá ter para vós, e, neste caso, eu vos ficarei muito obrigado se mo devolverdes. Aceitai, etc. N. Os termos e torneios de frases empregados nessa carta eram bem familiares a Sofia. Parecia-lhe que as frases eram em grande parte as suas, porém ela só conservava das ditas frases uma vaga reminiscência. Mostrou a carta misteriosa a Antônio e às suas 2 cunhadas. Então Antônio abriu, em presença de todos, o pacote enviado pelo Sr. Strattil. Ele continha a ata de uma conversação psicografada com uma personagem invisível, em uma sessão em que as questões tinham sido apresentadas pelo próprio Sr. Strattil, funcionando o Sr. B como médium. Pela mão desse último é que as comunicações seguintes tinham sido escritas. Ata Medling, 21 de maio de 1866, às 3h. 1:04 p.m. Strattil, eis-nos a sós, e desejaríamos comunicar com a mesma personagem feminina em que se manifestou a 5 deste mês. Luísa nos tinhas prometido voltar hoje, dia de Pentecostes. Estamos prontos, etc. Meu caro Gustavo, eu durmo e te vejo em sonho, e sou feliz. Sabes quem sou? Gustavo B. Não tenho disso a menor ideia e preferira que te fizesses conhecer. Não o posso nem o quero. E preciso que adivinhes. Gustavo B.
Começo a acreditar, coisa estupefaciente, que estou em presença de R. Sei o que queres dizer, Sony, a mulher a quem tinhas igualmente prometido o teu retrato, e eu venho para lembrar-te a tua promessa. Sinto-me feliz em sonho, mas não é pelo fato de sonhar contigo, homem presunçoso. Isso não passa de uma coincidência fortuita. Gustavo B. Não sou bastante vaidoso para supor que a posse de meu retrato ou meu aparecimento em sonho possa fazer a felicidade de quem quer que seja. Mas dize-me, minha desconhecida, por que motivo vem para recordar-me uma promessa tão fútil, que efetivamente eu já fiz a muitas pessoas? E que hoje se te depara uma excelente oportunidade de cumprir com a palavra, sem constrangimento algum e sem despender coisa alguma. Qual a utilidade de encomendar 3 fotografias e destruir 2 delas? Por que não obterem um dos exemplares condenados a perecer? Gustavo B. Seja, desde que estás tão bem informada, terás o meu retrato, ainda que eu tivesse para isso de mandar reproduzi-lo. Mas explica-me antes de tudo por que escreves em caracteres latinos e não em alemães, e diz-me em seguida, cara desconhecida, quem és tu? Do contrário, eu correria o risco de enviar o meu representante com um endereço falso, o que me comprometeria. Os caracteres latinos são de minha parte um simples capricho de criança. Quem sou? Eis o meu endereço, é para ali que enviarás a carta que vou ditar-te, pois desejo saber se me lembrarei, quando despertar, do que vejo em sonho. Escreverás. Gustavo B. Compõe a carta tu mesma, a fim de termos o confronto do teu sonho. Senhora, eis-me aqui, vós me reconheceis? Nesse caso, etc. Segue-se textualmente a carta anônima que Sofia tinha recebido, endereço, a senhora SSMG Alservorstad, casa número 19. Gustavo B. E preciso dizer a rua, do contrário o endereço não fica completo. És perverso. Bem o sabes. Lembras-te perfeitamente da promessa que me tinhas feito de enviar-me tua imagem encantada em um pedaço de papel. Tudo o mais a essa importância, envia-me o mais cedo possível teu retrato. Dar-me-ás prazer. Gustavo B. Então, adivinhei realmente a rua, em Marianengasse. Sim. E também adivinhaste da mesma maneira os 2 S extratil, efetivamente, mas o terceiro S pede permissão para te saudar na qualidade de sua cara-prima. Segue-se uma observação jocosa por parte do senhor idoso e uma réplica de Sofia, extratil, apesar da pequena altercação que tivemos. Espero que não terás má vontade ao terceiro S e aceitas o seu cumprimento. Como poderia eu ter má vontade a um amigo tão paternal? Mas é tempo de terminar o nosso colóquio. Começo a ouvir, como em meio sonho, as crianças gritarem e fazerem barulho no quarto vizinho ao meu, e sinto as ideias confundirem-se. Adeus. Envia-me uma carta e o teu retrato. Gustavo B. Obrigado por tua visita. Pedimos-te que aceites os nossos cumprimentos e esperamos que te lembrarás de nós depois do despertar. A carta e a fotografia te serão enviadas nesses poucos dias. Adeus e boa noite. Adeus, Eudesp. Fim da sessão às 4 horas. A leitura dessa ata, as recordações de Sofia tornavam-se cada vez mais precisas, e ela exclamava a cada instante, sim, é realmente isso. Antes de terminada a leitura, Sofia tinha recuperado a memória e recordava-se de todas as particularidades que lhe tinham escapado em consequência de seu brusco despertar. Antônio tinha notado que a escrita em questão assemelhava-se muito à de Sofia, em seus temas de francês. Quanto a Sofia, a mesma opinião era aceita. As atas das comunicações espíritas, escritas pela mão do Sr. Gustavo B., distinguem-se pela particularidade de não ser a escrita igual do princípio ao fim quando ele escreve as perguntas apresentadas. A escrita é geralmente a sua própria, mas as respostas que ele deu na qualidade de médium são escritas por uma outra mão. Antônio relatou minuciosamente ao Sr. Stratil a atitude de Sofia depois da recepção da carta e durante a leitura da ata. Esta narração está junto à sua rica coleção de comunicações psicográficas, ao lado da ata que acaba de ser lida. No livro da baronesa Delma von Vai, Studien über die Geisterwelt, ensaio sobre o mundo dos espíritos, encontramos um capítulo intitulado Manifestações medianímicas do espírito de um homem vivo, e enviamos o leitor à página 327 e seguintes, nas quais se trata de comunicações feitas pelo primo da baronesa, o conde Urmbrand, que se achava nesse momento em campanha e tomava parte na batalha de Königgrätz. No dia seguinte à batalha, ele lhe tinha comunicado, pela mão dela, a baronesa escrevia mediunicamente,
que não tinha sido morto. Verificou-se que essa notícia era exata, se bem que seu nome figurasse na lista dos mortos. O Sr. Thomas Everett, cuja reputação é bem firmada entre os espiritualistas e cuja mulher é excelente médium, conta um fato interessante em uma memória apresentada à Associação Britânica dos Espiritualistas, mês de novembro de 1875, sob o título de Demonstração da Natureza Dupla do Homem. Ei-lo, não é coisa rara para os espiritualistas receber comunicações de pessoas que afirmam serem ainda deste mundo. Frequentemente fizemos essa experiência, principalmente no começo. Essas comunicações, transmitidas por pancadas ou pela escrita, apresentavam realmente o cunho característico das pessoas que afirmavam ser os seus autores, quer pelo estilo quer pela escrita. Assim, por exemplo, um dentre nossos amigos, dotado de faculdades mediúnicas, conversava frequentemente conosco por intermédio de minha mulher e nos transmitia comunicações que correspondiam de maneira absoluta a seu caráter. Em suas cartas, ele procurava frequentemente saber se eram exatas as comunicações que por sua vez recebia do Sr. Everett, e sucedia frequentemente serem exatas as comunicações transmitidas de ambos os lados, por meio da palavra, por meio de pancadas ou de escrita. Em seguida o Sr. Everett relata os pormenores de uma sessão, no decurso da qual recebeu uma comunicação escrita pela mão de sua mulher e vinda de parte de seu amigo o Sr. Meyers, médium também, um mês depois da partida desse último para Nova Zelândia. Veja-se o Spiritualist, 1875, 2, pags. 244 a 245, a escritora inglesa muito conhecida, a senhorita Florence Marryat, refere, de seu lado, que recebeu, por sua própria mão, uma comunicação de pessoa que dormia na ocasião de transmiti-la. Há alguns anos já, eu entretinha relações de amizade com um senhor que havia perdido uma irmã muito estimada, antes de nossas relações. Frequentemente ele me falava a seu respeito, e eu fiquei conhecendo assim todos os pormenores de sua vida e de sua morte. As contingências da vida separaram-nos, e durante 11 anos não entretive relações com esse amigo. Ora, certo dia em que eu recebia pela mesa uma comunicação emanante de uma senhora de meu conhecimento, a mesa ditou-me de maneira inteiramente inesperada o nome da irmã do amigo que eu tinha perdido de vista. Foi a primeira tentativa que ela fez para entrar em comunicação comigo. O seguinte diálogo travou-se entre nós: que desejas de mim, Emília? Venho dizer-te que meu irmão está na Inglaterra presentemente e desejaria muito ver-te. Escreve-lhe com o endereço do clube da cidade de C. E diz-lhe onde ele poderá ver-te. Penso que não posso fazê-lo, Emília, há muito tempo já que não nos vemos, e talvez ele não quisesse renovar suas relações comigo. Ele deseja-o, não há dúvida. Pensa constantemente em ti, escreve-lhe, por conseguinte. Antes de fazê-lo, desejaria ter uma prova do que me dizes. Ele próprio vos dirá, pelo mesmo meio. Recomeça a sessão à meia-noite. Então ele estará dormindo, e eu vos trarei sua alma. Conformei-me com esta prescrição, e retomei meu lugar, diante da mesa, à meia-noite precisa. Emília anuncia-se de novo e diz-me: trouxe-vos meu irmão. Ele está aqui. Interrogo tu mesmo. Perguntei: e verdade, como me garante Emília, que desejas ver-me? Sim. Dá-me um lápis e papel. Quando fiz o que ele me pedia, continuou, escreve o que vou ditar-te. E escrevi o que se segue. Longos anos, é verdade, passaram-se desde que nos vimos pela última vez. Todavia, por mais longos que sejam esses anos, não podem apagar a recordação do passado. Nunca deixei de pensar em ti e de orar por ti. Alguns instantes depois, ele acrescentou: conserva esta folha de papel e envia-me uma carta, com o endereço do clube de C. Desconfiando de minhas faculdades mediúnicas, foi só 10 dias depois que resolvi escrever a meu amigo, de cuja presença na Inglaterra eu não suspeitava, não conhecendo com maior razão o seu endereço. Na volta do correio recebi sua resposta, na qual ele reproduziu exatamente as palavras que eu tinha inscrito 10 dias antes. A ciência tem o poder de explicar como as palavras obtidas por intermédio da mesa em Londres, a 5 de dezembro, puderam ser transmitidas por uma via natural qualquer, ao cérebro de um homem vivo, que se achava à distância de 400 milhas inglesas e que a 15 do mesmo mês ele repetiu em sua carta. Os fatos que me tinham sido comunicados, não só me eram desconhecidos, mas também inverossímeis. Muito mais, eram fatos ainda não consumados, mas que deviam realizar-se 10 dias depois. Não é o único caso deste gênero que observei.
Sucedeu-me por muitas vezes receber comunicações de pessoas vivas, por intermédio de médiuns falando no estado de transe. Lead, 1886, pág. 98. A senhorita Blackwell, escritora espírita muito séria, relata um fato ainda mais notável, a evocação do espírito de um homem vivo durante o sono, e que confessa, pela mão do médium, um roubo que ele tinha cometido. Human Nature, 1877, pág. 348. Também há exemplos de comunicações provenientes de pessoas vivas, transmitidas pela boca de um médium em transe. O juiz Edmonds nos dá o testemunho positivo de um fenômeno desse gênero, em seu livro, Spiritual Tracts, no capítulo intitulado, Comunicações Mediúnicas com os Vivos. Eis sua narração: certo dia em que me achava em West Hawkesbury, pus-me em relação, por intermédio de minha filha Laura, com o espírito de uma pessoa a quem eu muito tinha conhecido outrora, mas a quem não via desde anos. Era um homem de caráter inteiramente estranho, assemelhava-se tão pouco a todos aqueles a quem eu tinha conhecido, e era tão original, que não havia meio de confundi-lo com outro qualquer. Eu estava longe de pensar nele. Quanto ao médium, essa lhe era completamente desconhecida. Manifestou-se não só com todas as particularidades que o caracterizavam, mas ainda me falou acerca de coisas que ele e eu éramos os únicos a conhecer. Depois dessa sessão, concluí que ele tinha morrido, e qual não foi minha surpresa ao saber que ele estava vivo. Ainda está. Não posso entrar aqui em todos os pormenores de nossa conversação, que se prolongou por mais de 1 hora. Eu estava muito persuadido de que não tinha sido vítima de uma ilusão, que era uma manifestação espírita semelhante a muitas outras que eu mesmo tinha observado ou que me tinham contado. Mas como podia dar-se isso? E uma questão que me inquietou por muito tempo. Daí em diante, fui frequentemente testemunha de fatos análogos que não mais me permitiram duvidar de podermos obter comunicações de pessoas vivas da mesma maneira que mensagens de pessoas mortas. Na biografia da célebre médium Sra. Conant, lemos que lhe sucedeu transmitir comunicações de parte de pessoas vivas, ou antes se manifestar ela própria em diversas sessões por intermédio de outros médiuns. Páginas 91 a 107. Outra médium, ao mesmo tempo autora muito conhecida, a Sra. Ardine Gibritan, relata em seu artigo sobre os duplos, publicado no Banner of Light números de 6 de novembro e 11 de dezembro de 1875, que, no ano de 1861, achando ser estado de transe, falou em nome de uma pessoa que estava viva, como foi verificado mais tarde. Nesse mesmo artigo, ela cita um caso interessante que ocorreu em 1858, em um círculo espírita em Cleveland, em casa do Sr. Cutler. Uma médium começou a falar o alemão, apesar de que essa língua lhe fosse completamente desconhecida. A individualidade que se manifestava por seu intermédio dizia-se mãe da senhorita Maria Brandt, uma jovem alemã que se achava presente. A senhorita Brandt afirmava que sua mãe, até onde podia sabê-lo, estava viva e de boa saúde. Algum tempo depois, um amigo da família, chegado da Alemanha, levou a notícia de que a mãe da senhorita Brandt, depois de ter atravessado uma moléstia séria, em consequência da qual tinha caído em longo sono letárgico, declarou ao despertar ter visto sua filha, que estava na América. Ela disse que a tinha visto em um quarto espaçoso, em companhia de muitas pessoas e que lhe falara. Esses dois últimos exemplos acham-se também no artigo do Sr. A. Oshon, Ação Extracorpórea do Espírito, publicado no Human Nature de 1876, pags. 106, 107. O Sr. Damiani informa, por seu lado, que nas sessões da baronesa Serrápica, em Nápoles, receberam-se frequentemente comunicações provenientes de pessoas vivas. Ele diz, entre outras coisas, há cerca de 6 semanas, nosso amigo comum, o Dr. Nerer, que mora na Hungria, seu país natal, comunicou-se conosco pela boca da nossa médium, a baronesa. Sua personificação não podia ser mais completa, seus gestos, sua voz, sua pronúncia, a médium nos transmitia com absoluta fidelidade. Estávamos persuadidos de que nos achávamos em presença do próprio Dr. Nerer, que nos declarou fazer uma cesta naquela ocasião, descansando das fadigas do dia, e nos deu parte de diversos pormenores de ordem privada, e que todos os assistentes desconheciam completamente. No dia seguinte escrevi ao doutor. Em sua resposta ele confirmou serem exatos em todos os pontos os pormenores comunicados. Human Nature, 1875, pág. 555,
Dentre os exemplos verificados na Rússia, acerca de comunicações feitas pelas pessoas vivas, por intervenção de médiuns, citarei o seguinte, publicado no Rebus de 1884. Em uma das sessões, nosso interlocutor declarou ser filho de uma proprietária de nossa vizinhança, que habitava à distância de 8 verstes. Esse moço é incumbido de um serviço em um dos governos do centro da Rússia. Na própria manhã do dia da sessão, um de nós tinha visto sua mãe. Não se tinha falado acerca de sua chegada e, entretanto, falando conosco, ele declarou que tinha chegado à sua propriedade 2 horas antes. A nossa pergunta indagando como sucedia que ele tivesse falado conosco, respondeu, estou dormindo. Preocupado e acreditando ser o joguete de uma alucinação, 2 dentre nós se dirigiram no dia seguinte de manhã à casa do nosso vizinho. Encontraram o moço em questão ainda deitado, e souberam por ele que, por dever de serviço, dirigia-se a São Petersburgo e que se tinha detido, no decurso da viagem, em casa de sua mãe, por um dia apenas. Na véspera, à noite, fatigado da viagem, ele se tinha deitado imediatamente. Samoilov, Trifonov, Meretsky, Slavotinskoy. Aldeia Krasnaya Gorky, Governo de Kostroma, 19 de janeiro de 1884. Se um bom médium escritor se tivesse achado nessa sessão, e se a comunicação transmitida em nome da pessoa que dormia tivesse sido escrita com a sua letra, este fato teria sido uma prova preciosa em apoio da teoria que nos ocupa. Que me conste, um só fato desse gênero foi devidamente verificado na Rússia. Um de nossos médiuns, a senhora K., referiu-me que em uma sessão realizada em um círculo privado, a qual assistiam somente sua mãe e sua irmã, o lápis de que ela tinha o hábito de servir-se para essas experiências parou de repente, e, depois de uma pausa de alguns instantes, começou a traçar palavras em uma escrita desigual e muito fina. Contudo, a assinatura que se seguiu, composta de 2 letras vigorosamente traçadas, foi imediatamente reconhecida e excitou a admiração de todas as pessoas. Era a assinatura do irmão da médium, o qual se achava em Tashkent. O primeiro pensamento foi que ele tinha morrido e que viera dar parte disso. Começaram a decifrar a escrita e eis as palavras que foram lidas, chegarei em breve. Todos ficaram vivamente surpresos com tal comunicação, tanto mais quanto pouco tempo antes se tinha recebido uma carta dele, na qual dizia que viria na qualidade de correio, porém não já, por estar inscrito na lista em 15º lugar e que, por conseguinte, sua viagem não poderia realizar-se antes de um ano. Tomou-se nota da hora e data dessa comunicação, era 11 de maio de 1882, às 7 horas da noite, e ela foi mostrada a muitas pessoas da intimidade da família K. No começo de junho, o irmão da médium chegou efetivamente. Mostraram-lhe a curiosa comunicação. Ele reconheceu a sua assinatura, sem mostrar hesitação, e disse-nos que era nessa mesma data que se tinha posto a caminho. Segundo o cálculo do tempo que se fez, verificou-se que no momento em que a comunicação era transmitida ele estava imerso em profundo sono no tarantax carro de viagem, e que antes de adormecer tinha pensado nos seus, na surpresa que lhes causaria sua chegada. Tive sob os olhos a comunicação em questão e pude verificar a semelhança completa da assinatura que havia ali com a do Sr. K. no que diz respeito à verificação e ao estudo desse gênero de fenômenos por via experimental. Só posso citar esta passagem tirada do Tratado do Juiz Edmondes, de quem se acaba de falar. Há cerca de 2 anos, fui testemunha de um exemplo admirável desse gênero. Tinham-se organizado 2 círculos, um em Boston, outro nesta cidade, Nova York. Os membros desses círculos reuniam-se simultaneamente nas 2 cidades e comunicavam entre si por seus médiums. O círculo de Boston recebia, por seu médium, comunicações emanantes do espírito do médium de Nova York, e vice-versa. As coisas duraram assim por muitos meses, no decurso dos quais os 2 grupos inscreviam cuidadosamente as atas. Tenho a intenção de publicar brevemente a narração dessas experiências, que constituem uma tentativa interessante de telegrafia intelectual, cuja possibilidade é assim demonstrada. E muito lamentável que o Sr. Edmondes não tenha realizado esse projeto. Lembro-me de um fato desse gênero, ocorrido na Rússia. A filha do Sr. Butini, um de nossos espíritas mais zelosos na propaganda, era médium escrevente. Ela morava em São Petersburgo e comunicava-se com sua irmã casada, a Sra. Saltykov, que morava na província. A relação mediúnica estabelecia-se à noite, quando se julgava que uma das irmãs estava dormindo, recebendo a outra, no estado de vigília, as comunicações que sua irmã adormecida lhe transmitia.
As cartas que escreviam uma a outra confirmavam singularmente as comunicações feitas durante o sono. Soube desse fato pela senhora P., que frequentava a família Butini. Infelizmente, perdi de vista e não posso, por conseguinte, obter os pormenores necessários. Muito antes de tratar-se de espiritismo, os fenômenos do magnetismo animal tinham demonstrado que uma relação extracorpórea, de ordem intelectual, pode ser estabelecida entre os homens. Quando eu estava em Paris, em 1878, tive o ensejo, graças ao Sr. Donato e ao seu excelente sensitivo, de fazer uma bela experiência de transmissão do pensamento à distância. Como não acredito que tenha havido outra igual, obtive um êxito maravilhoso. A narração respectiva foi publicada na Revista Magnética de 16 de fevereiro de 1879. O Sr. Chorowicz fez-me a honra de citar essa experiência circunstanciadamente em sua importante obra de Sugestão Mental Paris, 1887. Em 1883, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres começou seus estudos sobre a transmissão do pensamento e estabeleceu-os de maneira incontestável. As experiências do professor Carlos Richet e outros sábios franceses confirmaram esses resultados por outros métodos. Veja-se a Revista Filosófica. Os fatos que acabamos de citar nada mais fazem, por conseguinte, do que apresentar um aspecto diferente de um mesmo fenômeno, a ação intelectual recíproca, proclamada pelo Espiritismo. Eles nos provam que certos fenômenos muito comuns, tais como as comunicações transmitidas pela mesa, pela escrita ou pela palavra, podem, efetivamente, ser atribuídas a uma causa que se acha fora do médium, que se pode pesquisar essa causa na atividade consciente ou inconsciente de um homem vivo que se acha fora do recinto onde o círculo está reunido. Esses fatos têm grande valor, porque, graças a eles, podemos estabelecer, pela observação direta, o laço que une a causa ao efeito. 2. Ação extracorpórea do homem vivo, sob forma de efeitos físicos, fenômenos telecinéticos, deslocamento de objetos à distância. Desde que se reconheçam os fenômenos mediúnicos físicos, dentre os quais os mais concludentes são os fenômenos de deslocamento de objetos sem contato, somos obrigados a admitir no homem a faculdade de exercer uma ação física à distância. Sendo ação física, em si, impessoal, é impossível afirmar que tal manifestação física, por exemplo o deslocamento de um objeto sem que se tenha tocado nele, se tenha produzido pela ação de A ou de B. Atribuem-se geralmente esses fenômenos à ação especial de um dos assistentes, o médium, e importa-nos antes de tudo assegurar-nos de que assim é. O resto nada mais será que uma questão de quantidade e de qualidade. O que é possível A pode da mesma maneira, em um grau qualquer, ser possível a B, quer este último esteja ausente ou presente à seção, e o que pode realizar a pequena distância, B poderá estar no caso de realizá-lo a considerável distância. Assim B poderia manifestar-se, quer em virtude de sua própria mediunidade, quer pela mediunidade de A. Neste último caso, teríamos uma manifestação física não só extracorpórea, como ainda extramediúnica, pois que o efeito terá sido produzido não pelo próprio médium, mas pela ação que outra pessoa viva tiver exercido sobre ele. Uma vez estabelecido o fato de uma ação intelectual à distância, o efeito físico produzido à distância não seria mais do que o seu corolário ou vice-versa. Enquanto não tratamos senão de um efeito físico, atribuímos-lo sem hesitar à ação do médium, mas esta conclusão é baseada unicamente na probabilidade lógica. E na rubrica 4 que encontraremos a prova disso, veremos ali que o efeito físico é produzido pelo duplo do médium que se tem sob os olhos no próprio instante em que a ação se realiza. As experiências instituídas independentemente do espiritismo, com o intuito de demonstrar a possibilidade de uma ação extracorpórea manifestando-se à distância por um efeito físico, são pouco numerosas. O Sr. H. Edgwell dá testemunho, como se segue, de uma experiência desse gênero feita pela Sra. Morgan, mulher do falecido professor de Morgan, autora do livro From Mater to Spirit, Matéria e Espírito. Um exemplo, que a Sra. de Morgan me referiu por muitas vezes, fará compreender melhor o poder que possui o espírito extracorpóreo de produzir, em certas condições, efeitos físicos. Ela tivera a oportunidade de tratar pelo magnetismo uma jovem, clarividente, e por diversas vezes pôs à prova sua faculdade de clarividência para fazê-la ir em espírito a diferentes lugares como o fim de observar o que se passava lá. Certo dia teve o desejo de que a sensitiva se dirigisse à casa em que ela própria habitava. Bem, disse a moça, eis-me aqui,
Bati na porta com força. No dia seguinte, a senhora de Morgan informou-se do que se tinha passado em sua casa naquela mesma ocasião. Muitas crianças mal educadas, responderam-lhe, tinham ido bater na porta, fugindo em seguida. Leeds, 1883, pág. 458. Encontrar-se-á o símile de experiências iguais na rubrica 4. Tratava-se do duplo de um sensitivo mesmerizado, que tinha sido visto na ocasião precisa em que produzia um efeito físico. Eis o que lemos em Perty, acerca da célebre visionária de Prevost. A senhora Alf tinha o poder de manifestar-se em casa dos amigos, produzindo, durante a noite, pancadas surdas, porém muito distintas, e como que aéreas. Certo dia ela bateu assim em casa de Arner, um médico que se interessava particularmente por ela e que publicou a sua biografia. Este último não lhe participou o que tinha acontecido. No dia seguinte, ela lhe perguntou se devia bater novamente. Perty, Fenômenos Místicos, 1872, tomo 2, pág. 124, encontramos fatos análogos fora do espiritismo e do mesmerismo. Eis o que se lê a esse respeito em Perty. Um estudante suíço, na Basileia, fazia frequentes visitas a uma família que o conhecia já pela maneira de tocar a campainha. Tempo depois, atacado de sarampão, em Berlim, foi acometido de uma espécie de nostalgia de seus amigos da Basileia. No momento em que seu pensamento se dirigia com tanta intensidade a esse meio de amigos, a campainha foi puxada exatamente da maneira por que ele tinha o hábito de fazê-lo, e todos se surpreenderam com seu regresso, mas, quando abriram a porta, ninguém estava nem tinha sido visto ali. Em consequência desse incidente, mandaram pedir notícias dele em Berlim. Magicon, tomo 5, pág. 495, Perty, Ibidem, pág. 123, Perty cita ainda outros exemplos de telecinesia. Eis um exemplo de pancadas dadas à distância por uma pessoa doente, adormecida, e sonhando o que bateu. O Sr. Harrison tirou este caso do livro de Henry Spicer, Sights and Sounds, Fatos de Visão e Audição. A Sra. Lauriston, o nome está ligeiramente modificado, residente em Londres, tem uma irmã que mora em Southampton. Certa noite em que esta última trabalhava em seu aposento, ouviu 3 pancadas na porta. Entre, disse essa senhora. Ninguém entrou, mas, repetindo-se o eco, ela se levantou e abriu a porta. Ninguém estava ali. No momento preciso em que o eco se tinha feito ouvir, a moléstia da senhora Lauriston tinha chegado ao seu momento crítico. Ela caiu em uma espécie de transe, e, quando saiu dele, referiu que, tomada de ardente desejo de ver sua irmã antes de morrer, sonhara que tinha ido a Southampton e batera na porta de seu aposento. Em seguida, depois de ter batido uma segunda vez, sua irmã se tinha mostrado na porta, mas a impossibilidade em que se achava de lhe falar a tinha impressionado de maneira tal que voltou a si. Harrison, Spirits before Ures, os espíritos diante de nossos olhos, pág. 146. Aqui vêm colocar-se os numerosos testemunhos de pancadas dadas para ser ouvida por parentes ou amigos afastados, por pessoas moribundas, pois que essas pancadas foram sempre universalmente reconhecidas como se tendo produzido nos últimos momentos de vida. Assim, por exemplo, o Sr. Roswell, de Edimburgo, despertou por 3 vezes ouvindo pancadas violentas de encontro à porta de entrada. Levantou-se para ver quem estava ali, mas não viu ninguém. Mais tarde recebeu a notícia da morte de seu irmão em Calcutá, e verificou que a hora em que ouvira as pancadas correspondia exatamente com aquela em que seu irmão tinha recebido grave ferimento. Vede para maiores particularidades, Leeds, 1884, pág. 505. O professor Perty cita numerosos casos desse gênero no capítulo de seu livro intitulado Ação e Distância dos Moribundos, páginas 125 e seguintes. Em sua obra Espiritualismo Moderno, ele menciona, segundo o professor Dalmer, o caso de um avô moribundo que pede à filha, próxima a seu travesseiro, ela não morava na mesma casa, que procurasse seu neto, a fim de que viesse orar por ele, pois que não lhe restavam mais forças para fazê-lo, e que no mesmo instante se manifesta como espírito em casa de seu filho, batendo com violência no corrimão da escada, chamando-o por seu nome e pedindo-lhe instantemente que fosse para perto de si. Imediatamente o filho se veste, sai e encontra no patamar sua mãe, que ia procurá-lo. Ambos se dirigem para perto do avô, que recebe seu neto com um sorriso, convida-o imediatamente a orar e morre pacificamente 2 horas depois. Pág. 209.
Estes últimos fatos têm realmente um caráter anedótico, mas hoje, que os fenômenos mediúnicos estabelecem de maneira indiscutível a possibilidade de uma ação física extracorpórea, não há inconveniente algum em fazer entrar, sob a nossa rubrica, a relação de casos desse gênero, que se produzem desde há muitos séculos. Poder-se objetar que os fatos dessa natureza não passam de alucinações do ouvido e dos sentidos em geral,